Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa manhã de sexta-feira. Louvado seja o Senhor que nos dá a sua palavra, que nos ensina, que nos abençoa, que nos fortalece a cada dia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso e que nós precisamos exercitar e manter firmes em nossa vida. Graça e paz, meu irmão. Deus abençoe. Vamos orar. Que Deus amado, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor veio até nós. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou. Te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro e é por isso que te amamos. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra em nossas mãos. Obrigado, Deus, porque tudo isso só é possível por causa do Senhor mesmo. Se não fosse o Senhor, nada disso teríamos, não haveria em nós nenhum desejo de buscar ao Senhor. Ó Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas foi o Senhor que começou esta obra. E é o Senhor quem vai completar esta obra em nós. E nós te louvamos por ter nos escolhido, ó Deus, para na tua presença, ó Deus, continuarmos firmes, mas também nos alegrarmos e nos apoderarmos, ó Deus, das alegrias e das graças e do chamado do Senhor para cumprir os teus propósitos, os teus planos aqui nessa terra, enquanto o teu Filho não vem a segunda vez para nos buscar o teu povo, buscar a tua igreja. Então, ó Deus, neste fim de ano, Pai, neste mês de dezembro, quando nós, ó Deus, lembramos da vinda do teu Filho, da encarnação, o Deus encarnado entre nós, Jesus, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, nós nos alegramos e nós louvamos o Senhor. É um tempo em que nós podemos, ó Pai, não só celebrar, mas também, ó Deus, anunciar a todos aqueles que ainda não conhecem essa grande graça, esta grande salvação que veio até nós. Obrigado, Deus, por essa manhã. Louvado seja o seu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Lucas capítulo 2, verso 9. Lucas 2, 9. O texto diz assim: E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Como nós temos falado, que nestas manhãs de sexta-feira, nós falamos aí sobre não temas, e a ideia é do temor. Em alguns momentos nós já vimos esse temor ser necessário e a diferença desse temor. E aqui eu quero mostrar o quanto esse temor deve fazer parte da nossa vida, exatamente para não temermos aquilo para o qual fomos chamados. E neste momento ali do nascimento de Cristo, nós vemos o temor tomando conta dos pastores. Então vamos ver aqui dos versos de 8 a 20, que nos mostram como esses pastores, o temor que tomou conta deles, qual foi a reação desses pastores. A partir do verso 8 diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis a criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus queridos, nós vemos aqui algo maravilhoso. Que glória, né? Você ser visitado, né, por anjos anunciando sobre algo que Deus estava realizando, Deus estava fazendo. Jesus estava nascendo naquele momento e as primeiras pessoas que foram avisadas deste nascimento foram pastores que estavam no campo. Isso é significativo porque eu quero me ater aqui a este temor que os anjos aquele anjo depois disse: não temais aos pastores, né? E o quanto isso mudou a vida deles. É claro que eles eram homens piedosos, homens humildes, simples, e que Deus, então, pela sua onisciência e pela sua graça, escolheu se revelar a eles e não a Herodes no templo, não foi em Jerusalém, não foi no templo aos sacerdotes, ao sumo sacerdote daquele momento, não foi a ninguém dos religiosos, mas foi a pastores no campo. Nós vemos aqui como Deus escolhe a quem Ele quer se revelar, né? E nós vemos pelo menos 3 questões aqui neste verso 9, muito curiosas e também maravilhosas nesse aspecto, pois o verso 9, que é o texto escolhido para esta manhã, fala primeiro: um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. O anjo do Senhor desceu naquele lugar. Como eu acabei de dizer, o anjo do Senhor não desceu em Jerusalém. O anjo do Senhor não desceu na casa ou no palácio de Herodes. O anjo do Senhor não desceu no templo de Herodes. O anjo do Senhor não desceu aonde os sacerdotes estavam, aonde o sumo sacerdote estava. O anjo do Senhor desceu aonde os pastores estavam. Eles estavam ali, os pastores que estavam no campo e que estavam guardando o rebanho. Eles não estavam adorando a Deus, eles não estavam cantando, eles não estavam em reunião de oração, eles não estavam cultuando, eles não estavam servindo a Deus, eles estavam cuidando de ovelhas, eles estavam cuidando do rebanho ali nas vigílias da noite. Eles estavam trabalhando e o anjo do Senhor veio para eles. O anjo do Senhor apareceu para eles. Essa primeira questão aqui deste texto nos ensina muito sobre quem Deus escolhe se revelar. Para quem Deus escolhe se revelar. Aonde essas pessoas estão. É interessante que quando nós vamos olhando a palavra de Deus, nós vamos observando a mesma coisa. Onde Abraão estava quando Deus o chamou para ir à terra de Canaã? Ele estava em Ur dos Caldeus, ele estava na sua casa, talvez junto com seu pai, que era um fazedor de ídolos, e Deus o chamou. Onde estava Josué
quando o anjo então visitou Josué e ali então ele se prostrou. Estava diante de Canaã para possuí-la, mas ele nem se deu conta de que era um enviado do Senhor. Ele pensou até que fosse um inimigo, né? E ali então, quando aquele anjo se revelou, ele então se prostrou diante daquele anjo. Onde estava Gideão quando Deus o chamou? Ele estava ali preparando o trigo, né? Para talvez fazer um pão, né? E não estava, né, aguardando aquele momento. E um anjo apareceu a ele e o chamou para libertar o povo de Israel. Meu querido, Deus escolhe quem Ele quer e Ele tem os seus planos. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Esses pastores estavam no campo e o anjo do Senhor desceu ali. Não há lugar, não é nós que escolhemos como Deus deve se revelar, como Deus escolhe os seus e onde ele vai estar. Nós é que criamos ou que colocamos Deus numa caixinha, acreditando que Deus vai se revelar no meio do culto, que Deus vai se revelar nos lugares aonde nós escolhemos, de que Deus vai se revelar naquele momento em que tiver uma oração profunda na igreja ou no meio de uma pregação maravilhosa. Então Deus vai se manifestar. Deus faz coisas incríveis e é Ele que escolhe o lugar. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que no meio do trabalho são tocadas por Deus, no meio do trânsito ou andando na rua, e Deus então faz esta obra maravilhosa naqueles que Ele escolhe se revelar. Segundo, nós vemos aqui que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Olha, primeiro apareceu, desceu aonde eles estavam, e depois a glória brilhou ao redor deles. Esse desenvolvimento de Lucas, de mostrar o quanto aqueles pastores foram escolhidos naquele momento, é algo maravilhoso. Quando ele desenvolve o texto, inspirado pelo Espírito Santo, e nos escreve dessa maneira, é exatamente para firmar os nossos olhos e perceber que Deus então mostra a sua glória àqueles que Ele escolhe. Jesus veio, e a expressão exata da glória de Deus, como Hebreus capítulo 1 nos ensina. E Jesus, Ele veio da parte do Pai, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele e o Pai são um, como Ele mesmo diz em João 10. E Ele se revelou àqueles que o receberam. João capítulo 1 diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Então, a glória do Senhor se manifesta àqueles que Deus escolheu. A glória do Senhor, que é o próprio Cristo, também se revela àqueles que Ele escolhe. Nós não podemos formular, ou nós não temos autoridade nem poder para manipular a glória de Deus e fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito, dizer o dia, a hora e a oportunidade, o local aonde a glória de Deus vai se manifestar. Não, nós não temos condições de fazer isso. É Deus quem revela a sua glória a quem Ele quer, aonde Ele quer. E o anjo veio naquele lugar e revelou a sua glória para aqueles pastores. Pastores estes humildes, mas pastores estes que não estavam esperando por isso. Estavam esperando pelo Messias, como havia sido prometido no Velho Testamento. Isso eles conheciam, eles sabiam, mas não sabiam que era aquela noite. Não sabiam que era naquele dia. Não sabiam que seria daquela maneira.
E aqueles homens então viram a glória do Senhor brilhando ao redor deles. Meu querido, quais as expectativas que você tem de ver também as manifestações de Deus? Você já acorda pela manhã, você está tão envolvido com as coisas da sua vida ou do mundo que você esquece que Deus pode fazer coisas extraordinárias? Hoje, qual é a sua expectativa para o dia de hoje? De que Deus vai fazer algo maravilhoso em você? Ou que vai ser mais um dia após o outro, como foi ontem? E como será amanhã? Como você vê o presente? Você vive na expectativa, como o Salmo 5 diz, que acorda pela manhã, faz a sua oração e fica esperando para ver o que o Senhor vai fazer? Ou você é daquele que já entrou na rotina, na mesmice do dia a dia, na mecânica de todo dia e vivendo um dia após o outro até a morte vir? Meu querido, nós precisamos nos despertar para esta esperança e para essa expectativa de que Deus pode fazer coisas maravilhosas e a glória de Deus pode se manifestar a nós no momento inesperado. Nós é que precisamos estar mais atentos e também alinhados com a vontade do Senhor. Terceiro, nós vemos aqui que aquele momento o anjo desceu na onde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e como eles ficaram? Ficaram tomados de grande temor. Aquilo mudou a vida deles, aquilo transformou. Nós não sabemos como eles estavam, mas provavelmente com sono por causa da vigília da noite. Provavelmente estavam cansados da vigília da noite e de estar no meio das ovelhas e talvez até perturbados ou preocupados, porque na vigília da noite e também cuidando do rebanho, eles sabiam que nas vigílias da noite é onde os animais aparecem para atacar o rebanho. Então, o alerta, o sono, o desafio de se manter-se acordado, mas também a preocupação com o rebanho. Quantas coisas está passando no coração, nos sentimentos, na vida daqueles pastores ali no campo, e que naquele momento tudo aquilo é transformado em grande temor por causa da grande revelação que eles tiveram ali. Por que eles? Porque nós fomos atingidos por esta glória, porque a nós foi nos dado essa graça. Talvez estas perguntas passassem pela cabeça deles. O que há em nós, né, que recebemos tamanha alegria de recebermos essa notícia? Mas antes da notícia veio o temor, antes da notícia veio o medo, o pavor, o espanto. E é assim que nós também devemos nos sentir toda vez que nós compreendemos de que não há nada de bom em nós. Não há nada que pudéssemos dizer que somos merecedores de tamanha graça. Não há nada em nós que deveríamos olhar e também dizer que não, eu mereço ser salvo. Não há nada em nós. E somente o fato de reconhecermos isso deveria nos causar grande temor, como esses pastores. Nós deveríamos também ter grande temor toda vez que estamos na presença de Deus. Nós deveríamos ter grande temor toda vez que nós nos referimos a Deus e toda vez que nós pecamos e falhamos com este Deus que nos amou, que veio até nós. Não foi Adão que foi até Deus quando ele pecou, mas Deus que veio até Adão. E o que Adão fez quando Deus veio até ele? Ali em Gênesis 3:8, ele se escondeu de medo. Estes homens, estes pastores, eles tiveram grande temor diante daquela
revelação. Daniel, quando teve aquela visão ali no capítulo 10, no capítulo 9, ele caiu por terra. É triste quando nós vemos hoje muitos crentes querendo também viver estas experiências e dando pulos e se alegrando, quando na verdade isso deveria causar grande temor em nós. Isso deveria causar um certo espanto e medo. A presença de Deus não é um lugar onde nós sentimos tranquilos, mas é onde a nossa força se esvai, aonde as nossas perturbações são aceleradas, e nós precisamos entender que a presença de Deus é algo que nos constrange. Aqueles pastores estavam com medo, e nós precisamos também dessa mudança maravilhosa, como Charles Spurgeon diz, de que esse medo deve fazer parte da nossa vida, não algo comum, não como algo tranquilo e rotineiro. Nós vamos para a casa do Senhor todos os domingos, nós vamos para estudar a Bíblia, nós vamos para cultuá-lo, nós vamos para adorá-lo, louvá-lo e ouvir a sua palavra, e às vezes fazemos isso de uma forma sem temor nenhum, de uma forma mecânica e rotineira. Bocejamos e durante o culto não cantamos os hinos, não levantamos quando deveríamos. E quantas coisas nós fazemos e que nos falta então piedade, que Paulo nos ensina na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4. Falta-nos entender e compreender este grande temor que é estar na presença de Deus. Veja, este temor e como a gente pode discernir este temor na nossa vida. Quando nós vivemos esse temor ou compreendemos este agir de Deus que veio aonde nós estávamos, revelou a sua glória para nós, e isso mudou a nossa perspectiva de vida, nos transformou de forma a termos esse temor, ainda que o anjo disse aqui: não temas, porque a presença de Deus era entendida pelos judeus como um momento sério e pavoroso de que eles poderiam morrer. Foi assim que Manoá, o pai de Sansão, entendeu ali em Juízes 13, quando aquele anjo veio para avisar que eles seriam pais do libertador de Israel. Naquele momento, quando o anjo apareceu para sua esposa e avisou que ela deveria se abster de vinho e de muitas outras coisas, que eles seriam nazireu de Deus, ela avisou o seu marido, e o seu marido ficou na expectativa, e uma segunda vez aquele anjo veio novamente. Então ela foi avisar o seu marido, e aquele anjo então apareceu, e ele não tinha se dado conta ainda de que era um anjo, e então fez perguntas, fez ali um alimento, para que ele comesse. Aquele anjo disse que não ia comer, e quando então se queima aquele sacrifício, aquela carne naquela hora, aquele anjo sobe naquela fumaça, e então Manoá diz: ai meu Deus, agora nós vamos morrer porque vimos a Deus. E aquela mulher, então, a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, diz: não, calma, nós não vamos morrer, porque ele veio nos dar uma notícia de que nós vamos ser pais de um nazireu. Então, não vamos morrer. E esse não temas é exatamente esse momento de que o pavor então se transforma em alegria, de sabermos que fomos escolhidos, mas escolhidos para um propósito. E nós vemos aqui o anjo então dizendo: trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, que Jesus havia nascido na cidade de Davi e ali em Belém,
que haveria este sinal, que eles encontrariam a criança envolvida numa faixa, deitada numa manjedoura, e então aqueles anjos cantam, aparece uma milícia cantando no céu, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, e aqueles anjos então vão embora, somem. Aqueles pastores então, diante de tudo isso que foi trazido até eles, eles vão a Belém, eles encontram exatamente o menino como o anjo havia anunciado, e eles então, versículo 17, vendo, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Primeira coisa que nós vemos aqui é este encontro com o Senhor. Eles vão conferir aquilo que eles receberam. O temor transformou a vida deles a tal ponto de que eles não ficaram no campo extasiados com aquela notícia e com aquela visão, mas aquilo transformou a vida deles ao ponto de deixarem o seu trabalho e irem verificar aquilo que o anjo disse, e eles encontraram exatamente o menino como eles disseram. Aquilo fez com que eles anunciassem para todos o que havia acontecido. Eu imagino aqueles pastores indo agora nas casas ali em Belém, falando a respeito de tudo aquilo que eles ouviram. Então, eles voltam, o segundo ponto, no verso 20, voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Louvor, adoração, gratidão. E nós vemos aqui a postura desses que são atingidos pela glória do Senhor. Que esse temor que veio aos seus corações mudou a vida deles. De que eles foram até Jesus, eles anunciaram Jesus e eles adoraram a Deus. Então, isso revela o temor o temor a Deus. Nós não ficamos calados, nós não ficamos agora parados, mas nós vamos até Jesus, nós proclamamos a Jesus, nós glorificamos a Deus. A vida daquele que entendeu esse temor e que é atingido pela presença do Senhor, estes mostram esse temor ao anunciar, ao falar, ao viver para a glória de Deus, glorificando a Deus com as suas vidas. Meu querido, que você, a exemplo desses pastores, também seja como eles, que aquilo que Deus fez na sua vida, você possa anunciar, você possa glorificar a Deus, que você possa falar a todos sobre este rei que nasceu em seu coração. Essa notícia não pode ficar escondida, essa notícia não pode ficar guardada, essa notícia tem que ser anunciada. E nós precisamos glorificar a Deus em todos os lugares aonde nós passamos, revelando e falando tudo aquilo que nós também recebemos. Se um dia nós fomos também como esses pastores, um dia e a hora fomos também chamados, veio até nós onde nós não esperávamos, no momento em que nós não esperávamos, e a glória do Senhor se revelou a nós, que é o próprio Cristo em nossas vidas, assim como Paulo também em Atos 9, no meio do caminho em Damasco, foi atingido pela presença do Senhor ali. Deus veio aos nossos corações, e se Deus veio aos nossos corações, isso mudou a nossa vida, nos causou temor, e este temor nos faz então abrir os lábios e anunciar aquele que veio e um dia voltará para nos buscar. E antes que ele venha, nós precisamos falar ao mundo
sobre este Cristo que nasceu, não só entre nós, mas também dentro de nós. Que Deus te abençoe e que você seja como esses pastores que receberam a glória num lugar inesperado, mas que isso mudou a vida deles, isso mudou a sua vida. E as mudanças na sua vida se revelam exatamente na anunciação de tudo que Deus fez por você. Que Deus te abençoe, que esse seja o dia de você fazer como os pastores, ir anunciando para o seu vizinho, para os seus amigos, para os seus parentes, tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque o Senhor veio até nós. Teu Filho veio e se encarnou entre nós. E hoje nós podemos dizer que somos crentes, somos cristãos, somos evangélicos. Ó Deus, somos, ó Deus, filhos de Deus, filhos do Senhor. Porque Cristo veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Obrigado, Senhor, pela transformação. E essa transformação, ó Deus, em nossas vidas, em nosso coração, ó Deus, nos faz abrir os lábios e proclamar as maravilhas do que nós temos recebido, do que temos ouvido e do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Assim como esses pastores, Senhor, nós também fomos chamados para anunciar, para proclamar as boas novas, o Evangelho, ó Deus, a todo aquele que passar por nós, a todos aqueles, ó Deus, com quem nós temos contatos. E assim, ó Deus, o Teu Evangelho, Cristo Jesus, ó Deus, seja anunciado a todas as nações. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador que veio ao mundo, é no nome dele que nós te agradecemos por tão grande salvação e por se revelar a nós, pecadores, ó Deus, falhos, mas que o Senhor mesmo escolheu. Assim, possamos cumprir a Tua vontade nesta terra, em nome de Cristo. Amém. Que Deus te abençoe neste dia e que você seja como estes pastores, no lugar onde você está, anuncie as boas novas de Cristo àquele que está do seu lado. Deus abençoe em nome de Jesus.